desejo, na expectativa, na esperança de que os homens de bem, que aqui nesta casa estão investidos de um mandato parlamentar, possam não permitir que esse divórcio se confirme, se consolide, e possam lutar para que haja uma reaproximação, um realinhamento desta casa, a Casa do Povo, com a sociedade que ela representa. Muito obrigado, ilustre deputado. Muito obrigado, deputado Roberto Luciano, pela brilhante complementação aqui a nossas modestas palavras. E, concluindo, eu diria que tudo aquilo que tira força do Congresso Nacional, quando nos falta, às vezes, a iniciativa, quando não reconhecemos a força que temos enquanto poder, tudo aquilo que solapa o poder legislativo, tudo aquilo que diminui a sua força, acaba gerando problemas para todas as outras esferas. Temos hoje os nossos municípios passando por uma verdadeira penúria administrativa. Ser prefeito hoje no Brasil, sobretudo dos médios e dos pequenos municípios, é uma profissão quase que de risco. Perseguidos muitas vezes por sanhas e gana acusatória, mas por outro lado, com uma série de obrigações que desde a Constituição vem assumindo, mas com um sistema fiscal, um sistema tributário, que já de muitas décadas tende a perversidade cada vez maior de uma concentração de riquezas que não chega da forma como deveria, meu querido deputado Francisco Panciano, àqueles municípios. E é por isso que também me filio nesta defesa de que possamos votar rápido a questão dos royalties. Quando chegamos aqui com esta vontade de trabalho, queremos ver esses municípios bem atendidos. Queremos ver as obras de infraestruturas feitas. Queremos ver a nossa agricultura, o nosso setor produtivo, que não existe desequilíbrio, e esse é um pensamento ignóbil, pensar que a produção agrícola só existe com desequilíbrio ao meio ambiente. Isso não acontece, e o primeiro a praticá-la de forma correta é o agricultor brasileiro, campeão em criatividade, em produtividade, que mantém a nossa economia. Também o setor industrial, passando por uma séria desindustrialização neste momento, porque o Brasil é um dos poucos países que é um hábito que vem quase das colônias, ainda taxa investimento. Eu tenho certeza que na sequência dessa batalha por redução de juros, haverá de vir, e deverá vir, uma batalha por diminuir essa carga tributária e essa questão complexa da burocracia que há tantos anos assola o país. Sem uma palavra, meu querido presidente, fosse a mim pedido, para resumir nossas maiores dificuldades, eu diria burocracia. Burocracia é algo que vem há muitas e muitas décadas, e que, por que não dizer, até mesmo séculos, cada vez mais emperrando o desenvolvimento da nossa pátria. Nos últimos tempos, temos visto um setor produtivo cada vez mais sofrendo dificuldades. Alguns tiveram uma atenção maior, mas ainda não paramos para sentar e analisar o que queremos para o país. O Brasil é um país muito grande para ser um país de serviços. O país é um país de tamanho continental. É um país que precisa de produção. Discutimos há pouco tempo a questão do Código Florestal. Alguns debates mais acalorados, mas a mérito à parte, e eu defendo sobremaneira que nós devemos defender o interesse nacional de preservar, sim, responsabilidade, mas nunca excluindo o produtor de sua produção e nem nunca embasado em pressões e interesses internacionais que são muito mais comerciais do que com a preocupação da boa qualidade de vida do povo brasileiro. Até porque, quando chamados a vir fazer qualquer ato, seja ratificar um protocolo de Kyoto, a convenção climática, se esquivam. Penso que na Rio 92, e apresentamos isso na Comissão de Meio Ambiente e em outras comissões, o Brasil tinha que apontar com uma postura séria, uma postura muito forte, e penso que Sua Excelência, nossa Presidente da República, deveria apresentar ali um tratado internacional ambiental, pedindo que o resto do mundo se comprometesse com pelo menos 30% ou 40% de recomposição. Não os 60% que se prega aqui para o Brasil, e que eu penso que é de uma fraqueza técnica e de uma irracionalidade sem tamanho, mas que fossem 30%, que fossem 40%, e nós veríamos uma série de máscaras caindo quando esta exigência é feita. O Código sofreu
uma série de vetos. Veto é prerrogativa presidencial. Não cabe a nós questioná-los enquanto prerrogativa, cabe a nós analisá-los. E não há outra falta, e num mau hábito criado no plenário. Há mais, desde 2000, nós temos aí 1.500 vetos a serem analisados. É outra coisa que, como parlamentares, não podemos deixar acontecer. Veto não pode ser óbice a processo legislativo, porque ele não é, porque a Constituição Federal não o trouxe para isso. Tem que ser apreciado pela Casa, em sessão do Congresso, e há muito tempo não se faz. E eu cobraria, com todo respeito e humildade, ao presidente do Senado Federal, que promovesse logo a essas sessões, para que nós não ficássemos com esses mais de 1.500 vetos aí sem serem analisados. E que fiquem bem claro, aqui hoje, mais do que as defesas do Código Florestal, que não me furto a fazer dos meus pontos de vista, e as fiz todas da tribuna representando o meu partido, quando da oportunidade da discussão. O que mais me incomoda é ver o nosso poder legislativo atropelado, assolapado nas suas competências. Temos algo inédito e sem precedente na história do Brasil. Esta medida provisória nova 571. Não discutirei a questão constitucional, legal, porque o faremos no momento próprio na comissão da qual faço parte. Mas é a primeira vez que uma medida provisória é apresentada antes do fim do rito do processo legislativo, porque não se dá este fim, não há momento nem da sanção, nem de veto, sejam eles parciais ou totais, mas sim da análise do veto e da solução final. No mesmo ano legislativo, nem esta Casa pode tentar reeditar medidas vencidas sob o voto soberano, que é o voto do parlamento, que é o voto que melhor representa o povo brasileiro. E que fique bem claro, não estou aqui contra, neste momento, a ideia A ou B, mas a questão do Código Florestal, a imposição que existe desde sempre de tirar essa matéria do Congresso a qualquer custo, que é um bom exemplo do que eu digo de diminuição do nosso poder. Começou com a medida provisória 1510 de 1995. A última, que vige há mais de 12 anos, que foi a 2166. Desde o início da análise, temos a dificuldade de manter a digital do parlamento naquele código. Se tirar todas as alterações que dele foram feitas, e se mantivesse ele originalmente em 65, sem essas alterações feitas fora do Poder Legislativo, não só por medidas provisórias, mas por CONAMA e outros órgãos que tanto legislam sem competência constitucional para fazê-lo, teríamos um código extremamente melhor. Independentemente da inconstitucionalidade da emissão dessa medida provisória dentro do prazo de análise de veto, a questão é o respeito ao poder, o respeito de um poder para com o outro, do executivo para com o legislativo. A FIFA teve muito força na casa quando precisou aprovar a venda de bebida nos estádios para a Copa. Talvez precisamos pedir a intercessão da FIFA, porque a caipirinha brasileira, muito apreciada, com certeza será muito vendida, e a cachaça pode fazer falta aí com estas medidas que dificultam a produção agrícola. E aqui dentro, tudo foi votado de uma forma rápida para atender essa questão da Copa. Acho muito importante a Copa, mas penso que não prefere a necessidade de se alimentar todos os dias, não prefere a necessidade de uma economia superavitária, não prefere a necessidade de se manter os homens e mulheres de bem trabalhando no campo, de respeitar o ato jurídico de perfeito, de respeitar nossas agroindústrias. E, aliás, no Brasil, quase tudo é agroindústria, porque parte de um elemento industrial. Quando nós falamos da siderurgia brasileira, temos o carvão vegetal de origem plantada, tecnologia única desenvolvida no nosso país. Todos esses setores precisam ser respeitados. O setor do comércio, o setor da produção, desde a de uma panificação, do pão de todo dia, ao setor siderúrgico, ao setor agrícola, ao setor pecuário. É preciso ser respeitado quem trabalha, porque só com trabalho podemos podemos fazer a nossa economia crescer. Então me preocupou sobremaneira esta questão. Ontem fui ao DENIT preocupado que estava com a BR-367 do nosso Vale do Jequitinhonha, uma das regiões mais pobres do nosso estado, meu querido presidente. Uma BR que ainda é
uma BR não pavimentada. Ao ter a notícia que havia um cancelamento daquela licitação, fui buscar a informação. Soube que não foi cancelado e sim suspenso em razão de um erro de preço de tabela e que voltaria em 45 dias, ou seja, questões burocráticas, que mais uma vez repito, emperram esse país. Mas eu não queria, não quero ver na história da presidenta, e vamos ver como analisaremos essa medida provisória, que em pleno 2012 nós tenhamos algo sobre o parlamento, que tenha um efeito tão forte quanto esta medida antes de fim do prazo de análise legislativa. Não podemos voltar ao tempo dos atos institucionais. Não podemos ter um ato institucional de número 6. Não se pode, para concluir, não se pode desrespeitar o poder legislativo. E isso cabe a cada um de nós. Há alguns dias chegamos a sentir até uma frustração quando vemos o poder ser desrespeitado. Chegamos a repensar as nossas opções, a repensar as nossas determinações e até mesmo na continuidade dos nossos trabalhos. O que nos segura é a responsabilidade que temos com os nossos compromissos, e eu estou falando no plural, porque eu tenho certeza que esse sentimento não fica retido nesse humilde parlamentar. Mas, se nós não nos levantarmos e colocarmos neste parlamento a verdadeira força que ele tem e não exigirmos todas as nossas prerrogativas institucionais, de fato, ficaremos como uma casa homologatória e para a tristeza do povo e não atendimento do Brasil. Obrigado, presidente. Segundo orador do grande expediente, o deputado Henrique Oliveira, PR Amazonas. Vossa Excelência dispõe de até 25 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, amigos e amigas das galerias, povo brasileiro que nos assiste e nos ouve pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, meu boa tarde. Com as graças e bênçãos de